O capim, do tipo elefante, foi importado da África há 100 anos para alimentar o gado em períodos de estiagem. Resistente à seca e capaz de se desenvolver mesmo em solos pobres, ele foi usado durante décadas por pecuaristas de regiões inóspitas do país. O capim-elefante não precisa necessariamente ser irrigado e é triturado pela mesma máquina que o colhe. Em seguida, o farelo é jogado sem nenhum tratamento prévio diretamente no forno para esse fim. Queimado, produz vapor que movimenta um gerador. A energia resultante é transferida para uma subestação conectada à Rede Nacional de Distribuição Elétrica. A conversão de capim-elefante em energia não polui. A conversão de capim-elefante em energia elétrica não polui. Mesmo o gás carbônico, CO2, emitido durante a queima da biomassa utilizada, é menor do que o consumido pela gramínea durante todo o seu crescimento. A Terra recebe continuamente do Sol energia, equivalente a 1,3 kW por metro quadrado. E em torno de 30% dessa energia é refletida pela atmosfera. A Terra recebe continuamente do Sol energia, em torno de 30% dessa energia é refletida pela atmosfera, não alcançando a superfície do planeta. Sabendo-se que a radiação solar incide perpendicularmente sobre uma área plana de 8 hectares de plantio de capim-elefante e que 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado. 1 hectare é igual a 1 hectômetro quadrado. E a radiação solar incide perpendicularmente sobre uma área plana. Pode-se afirmar que a energia absorvida pelo capim-elefante em 10 horas de insolação, 10 horas de insolação, é aproximadamente igual em quilômetros por hora ao quadrado a. Bom, primeira coisa que a gente precisa observar, questões de insolação são questões extremamente comuns, são questões clássicas. O que você chama de uma questão clássica? Aquela que é muito comum aparecer nas provas, que já apareceu muitas vezes e que vai aparecer muitas outras vezes, inclusive pode aparecer na próxima prova, que é a sua. Então é sempre importante a gente lidar com isso. Quando se lê o texto, observa informações básicas quando se fala da incidência de luz solar na Terra. Primeiro, ele dá uma informação da potência que atinge cada metro quadrado, watt por metro quadrado. Então, isso restringe a quantidade de energia a uma certa área. Também foi feita uma observação no texto dizendo que a luz incide perpendicularmente à área plana. Qual a importância disso? Se você já andou na rua à luz do sol no final da tarde, é muito comum, chama atenção, não tem como não perceber, que a sombra do seu corpo, né, projetada na Terra, é uma sombra muito longa. E faz sentido isso, porque o Sol já está bastante baixo. Então, o que é que eu quero que você pense a partir disso? Dependendo da hora do dia, você tem uma posição angular do Sol no céu. E isso faz com que haja uma maior ou menor incidência por metro quadrado de energia solar. Quando você tem Sol a pino, o Sol do meio-dia, o Sol que está acima da sua cabeça, toda a energia está concentrada naquele metro quadrado abaixo de você. À medida que o Sol vai se posicionando antes ou depois do meio-dia, aquela energia vai ficando espalhada por muitos metros quadrados de superfície. E isso é o que vai determinar a insolação. Uma outra coisa importante é ele ter falado da porcentagem de energia que é absorvida e que é refletida. E outra coisa é o tempo de insolação, durante quanto tempo a energia vai incidir. Então, quando você olha nesses registros, por exemplo, essa imagem que você está tendo aí, que mostra a luz do Sol incidente na Terra,
E aí você tem aqui a porção de energia refletida e você tem a porção de energia que é absorvida. Então, uma parte absorvida, outra parte é refletida. É sempre preciso pensar nessas porcentagens. Quanto de luz incide, quanto de luz vai ser absorvida, quanto de luz vai ser refletida. E essa é uma coisa que você também conhece muito bem. Por exemplo, um carro que fica fechado, estacionado à luz do sol. Quando você vai abrir o carro meio-dia, antes de chegar no carro, você já sabe que é abrir a porta e sair de perto, porque vai sair todo aquele vapor quente lá de dentro. E quando você entra no carro que senta, você sente tudo quente e tudo abafado. Então, o que é que isso representa? A luz do sol e o calor do sol incidindo diretamente no carro, atravessando o vidro, incidindo sobre o estofado, o banco, a direção. Quando você tenta pegar na direção, não consegue de tão quente que ela está. Uma parte daquela energia é absorvida e uma parte daquela energia é refletida. Então, essa conta ela sempre precisa ser feita. Quanta energia incidiu, quanta energia foi absorvida, quanta energia foi refletida. Se fala muito nesses tempos de sustentabilidade, vamos salvar o planeta, cuidado com o aquecimento global, efeito estufa, etc. e tal. Então o professor de química, o professor de física, o professor de biologia, o professor de história, o professor de atualidades, todo mundo fala sobre ilhas de calor. Então, no meio das cidades, por conta da urbanização, então você tem regiões com muito asfalto e o asfalto é preto e ele absorve muita energia e devolve pouca. Então você acaba formando ilhas de calor. E aí é uma região de muita concentração de alta temperatura na atmosfera. E isso tem a ver com o quê? Com o assunto da questão. Quanta energia incide, quanta energia é absorvida, quanta energia é refletida. É exatamente o contrário, por exemplo, do que acontece nos polos. O professor de geografia põe um nome lá, fala em albedo. É quanto de radiação que incide é refletida. E no caso do polo, onde é tudo coberto com gelo branco, é exatamente o contrário do que acontece no asfalto das cidades. O branco reflete praticamente toda a radiação que ele recebe. Então acaba absorvendo muito pouca energia. Então não esqueça, quanta energia é absorvida, quanta energia é refletida a partir da energia que incide, ok? E aí pensando nesse tripé, vamos agora resolver a questão. Olho na tela. Reunindo todas as informações numéricas que foram dadas no texto, nós temos aqui para destacar, primeiro, quanta energia incide sobre a Terra proveniente do Sol. E aí foi dito 1,3 kW por metro quadrado. Depois, 30% dessa energia é refletida pela atmosfera. Agora observa que o que a questão pede é quanto de energia é absorvida pelo capim-elefante. Então, se está sendo dito que da energia incidente 30% será refletida, é preciso interpretar sempre as informações. Significa dizer que 70% da energia será absorvida. E nessa questão, onde se pergunta a quantidade de energia absorvida pelo capim-elefante, é isso que me interessa. Tem que ler o texto interpretando para não fazer a conta com os 30%. 30% é o que é refletido. Também foi dito que a radiação incide sobre uma área de 8 hectares, onde 1 hectare equivale a 1 quilômetro quadrado. Então, a partir disso, se pode também deduzir que se 1 hectare equivale a 1 hectômetro quadrado, 8 hectares equivalerá 8 hectares equivalerá no sistema internacional a 8 vezes 10 a quarta metros quadrados. É importante que você destaque aqui o prefixo hecto, que equivale ao número 100. Quando se trabalha com área, então 10 ao quadrado, você vai ter 10 à quarta. E essa é a área da superfície plana sobre a qual a radiação vai incidir. Então, quando nós temos 70% da energia sendo absorvida, de qual energia? Da energia que incide na Terra.
e essa energia é de 1,3 kW, e isso para cada metro quadrado. O detalhe é que a gente está trabalhando com uma área de 80.000, ou seja, 8 vezes 10 à quarta metros quadrados. Quando se faz essa operação, observe que a gente deixou aqui as unidades bem corretas, por isso que não se podia trabalhar com hectare, tem que trabalhar com a mesma unidade, e aí nós vamos ter aqui um valor de aproximadamente 7,28 vezes 10 à quarta, e a única unidade que ficou, quilowatt. Não se esqueça que aqui a gente está operando não com 70, isso é uma porcentagem, isso é 70 sobre 100, que também pode ser escrito como, lembrando que é 7 décimos, isso pode aparecer como 0,7. Bom, agora, detalhe é que foi dito que essa é a quantidade de energia que incide na Terra, mas é pedido para 10 horas de insolação. Então, se a Terra recebe continuamente essa energia, trabalhando agora com a possibilidade de 10 horas de insolação, então esse valor passaria a ser multiplicado por 10 horas, o que daria então um total de 7,28, 10 à quarta com 10 elevado a 1, 10 horas. Isso aqui então seria 7,28 vezes 10 elevado a 5, um total de quilowatt-hora. Vê que a gente está fazendo a multiplicação. Então aqui a gente tem kilowatt multiplicado por hora. Então, quilowatt-hora. Nesse caso, fazendo uma aproximação para que o número tenha apenas uma casa decimal, de acordo com as alternativas da questão, então isso seria 7,3, 7,28, 7,30, 7,3, vezes 10 elevado a 5, a energia medida em quilowatt-hora. E para a gente marcar a resposta correta nessa questão, teríamos que marcar a alternativa D de dado, a quantidade de energia absorvida pelo capim-elefante em quilowatt-hora. Para a gente encerrar, o que é importante observar? A unidade de medida de energia. Quando você trabalha no sistema internacional, se espera que a energia seja medida em joule. Mas se você trabalha no sistema internacional, o tempo é medido em segundos. Não é o caso dessa questão. Essa questão, quando ele me pede para trabalhar com quilowatt-hora, e aí diz, porque são 10 horas de insolação. Então eu multiplico quilowatt-hora e vou obter essa unidade, quilowatt-hora, que é inclusive a unidade prática de medida de energia na conta mensal que você recebe em casa. Porque se é uma conta mensal, a gente não vai medir o tempo em segundos, porque vai dar um número enorme em notação científica. Então é mais prático trabalhar com hora. E uma coisa importante que já foi questão de prova. Não se fala quilowatt por hora. Por significa dividir. Aqui a gente não dividiu, a gente multiplicou. É isso.